quinta-feira, nós vamos trabalhar um pouco a nossa criatividade. Como assim, professora? Nós conhecemos um pouquinho sobre a obra de Robinson Crusoe, né? Na verdade, escrita por Daniel Defoe, uma aventura bem bacana. E agora a gente quer conhecer um pouco sobre o próprio Daniel Defoe. Por que ele escreveu Robinson Crusoe com tanta empolgação assim e produziu tantas versões para a mesma história? Tá certo? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. Geralmente, quando a gente quer conhecer um escritor, um autor de alguma obra, a gente pesquisa sua biografia. O que é uma biografia? É onde eu encontro tudo o que fala sobre a passagem daquela pessoa, desde data de nascimento, local de nascimento, nome dos pais, até mesmo tem biografias que eu coloco, que eu encontro até o que os pais eram para ter a influência naquele autor, naquele escritor, naquele grande artista, tá certo? Então a atividade que nós vamos fazer hoje, que é para ser apresentada no dia 9, né, na quinta-feira na aula remota, é um cartaz trazendo ali informações sobre o Daniel Defoe, ok? Lá no nosso livro, na página 219, ele vai ter passo a passo tudo que a gente pode seguir para a gente produzir o nosso próprio cartaz de apresentação sobre o autor, tá? Então, o que vocês não podem esquecer? A biografia dele, local de nascimento, o ano de nascimento, informações sobre os pais, onde ele estudou, né? Com quantos anos ele começou a escrever, quando foi que ele publicou sua primeira obra, inclusive quando ele publicou a obra de Robinson Crusoe, tá certo? Informações assim que vocês acham relevante colocar no cartaz. Outra informação aqui, outra dica, imagens. Uma imagem, tia, eu não tenho impressora na minha casa, não consigo imprimir. Então vocês podem desenhar, tá? Um cartaz, hoje a atividade é para a gente trabalhar o cartaz. O cartaz, ele pode ser ilustrado tanto com desenho, como com fotos ou impressões. Você pode dar ali vida ao seu cartaz da maneira que você conseguir na sua casa. O que vocês não podem esquecer, pessoal, é ilustrar e também colorir. Ilustre bonitinho, pinte bonitinho, pode usar canetinha, faça um trabalho bem bonitinho, tá? Professor, eu não tenho cartolina na minha casa, só na cartolina que eu vou fazer? Não, pode fazer numa folha de sulfite também. Foi uma possibilidade que eu coloquei aqui também, que está indo na Agenda Edu. Pode ser feito numa folha de sulfite. Eu queria fazer que ele ficasse um pouco mais incrementado. Posso colocar 2 folhas de sulfite uma do lado da outra, ou 4? Sim, você quem vai instruir ali, vai dividir ali a sua atividade, tá certo? E aí vocês coloquem ou a imagem do livro, ou pode ser um recorte, quem tem revista em casa, uma revista antiga que tem ali uma imagem do livro de Robinson Crusoe, pode colocar também, né? Ou outro livro do Daniel Defoe. Seguir as instruções que estão na página 219. Essas instruções, pessoal, são essas aqui que estão na bolinha, ó. Então vamos ver como vocês vão interpretar o que é para ser feito. Então aqui ele está colocando para organizar as descobertas, quem vai trabalhar com linha do tempo, o que ele produziu primeiro, o que ele produziu segundo. É obrigatório ter? Não. Tem gente que gosta de colocar ali 2 ou 3 obras, então coloque de forma cronológica, tá? Também, pessoal, escrever um rascunho antes de fazer o cartaz. Como é uma produção, tudo que a gente vai produzir, seja panfleto, seja um texto narrativo, uma fábula, uma dissertação, tudo a gente faz um rascunho primeiro, porque quando a gente lê o rascunho, a gente associa melhor as ideias, para depois a gente passar no local correto, no local onde a gente vai entregar a atividade, tá certo? Então aqui ele instrui também, principalmente quando vão entrar, o Daniel Defoe, ele não é brasileiro.
Então, olha só, a gente tem que colocar todas as informações por onde ele passou, o nome da cidade onde ele passou. Ele nasceu em Londres, lá na Inglaterra. Então, a gente vai ter que escrever os locais com uma escrita correta. Então, o rascunho a gente pode olhar, ver direitinho, comparando na fonte onde a gente pesquisou, se são aquelas letras mesmo, se está certinho, letra maiúscula, tá certo? E também os fatos relevantes. O que seriam fatos relevantes da vida dele? Os pontos que você achou importante. Relevante é importante. Então você vai colocar ali passagens da vida dele que você acha importante ter na sua pesquisa para apresentação. Tá bom? Outra coisa que ele põe, o terceiro pontinho aqui, ele fala: relacione textos e imagens, selecionando para cada texto uma imagem. Então, se eu vou falar da vida dele, eu coloco ali uma fotinho dele. Quando eu estiver falando da obra dele, eu coloco lá uma fotinha de uma obra dele. Agora, veja bem, se eu coloquei a foto da obra de Robinson Crusoe, fala um pouquinho sobre a obra de Robinson Crusoe. Aí, se eu encontrei outra obra dele e a imagem dessa obra, aí eu coloco sobre essa obra. Tudo bem, pessoal? Aqui ao lado, eu tenho um exemplo de um texto da biografia dele, que eu até enviei um link desse texto para que vocês tenham como base. Professora, eu posso utilizar ele na formação do meu cartaz? Pode, não tem importância não, que essa informação foi extraída da fonte lá da Companhia das Letrinhas, que é uma grande editora que inclusive publicou Robinson Crusoe, 2 versões de Robinson Crusoe, ok? Aí vocês também podem, quem tem um livro, eu vi que alguns alunos têm um livro em casa, o Guilherme tinha um livro em casa, né? Outros alunos comentaram na aula remota que tinha um livro. O livro também traz informações do autor, tá, pessoal? Vocês olhem, geralmente ele fica lá nas últimas páginas do livro, que aí ele fala um pouco sobre a vida do autor, do ilustrador, daquela obra, ok? Então, eu vou ler para vocês terem como base, ok? Daniel Danforth, ele nasceu em Londres em 1660, em St. Galles. Filho de James Foy, um mercador de velas, Daniel alterou seu nome para Defoe por volta de 1695. Estudou na Morton's Academy, que fica lá em Londres, depois de servir durante algum tempo como soldado na rebelião de Duque de Monmouth, estabeleceu-se bem como mercador e percorreu toda a Inglaterra, assim como o continente. O mercador, pessoal, era como um comerciário hoje em dia. Escritor prolífero e versátil, produziu uns 500 livros sobre uma ampla variedade de temas, inclusive política, geografia, crime, religião, economia, matrimônio, psicologia e superstição. Então vocês viram aqui que ele não estava focado apenas num assunto geográfico, numa aventura geográfica, como foi o caso de Robinson Crusoe. Ele fala de outros assuntos também. Ele gostava muito de representar papéis e se disfarçar. Aptidão a que recorreu com grande efeito na qualidade de agente secreto e, ao escrever, costumava adotar pseudônimos. O que são pseudônimos? Como apelidos ou outra personalidade a fim de obter impacto retórico. Seu primeiro panfleto político, conhecido contra James II, foi publicado em 1688 e seu muito vendido poema sático The True Born apareceu em 1701. Além dele fazer panfletos políticos, ele também escrevia sátiras. Uma dessas sátiras fez com que ele fosse preso por conta de uma sátira a respeito do extremismo da Igreja Alta, encarcerado na prisão de Newgate e submetido ao seu pelourinho. Voltou-se para a ficção relativamente tarde, ele voltou a produzir livros muito tarde. Em 1719, ele publicou sua grande obra imaginativa,
é a obra de Robinson Crusoe. Então foi a primeira versão, foi em 1719. Seguiram-se para outras obras, como em 1722 ele produziu Roxana. Daniel Defoe morreu no dia 24 de abril de 1731. Ele teve uma grande influência no desenvolvimento do romance inglês, sendo que muitos o consideram o primeiro verdadeiro romancista da história. Então ele trabalhou vários gêneros e ele teve uma trajetória ali em outras profissões que o levaram a ter ali no final da sua vida produzindo tais obras. Ok, pessoal? Esse é um resumo biográfico que a gente encontra lá na Companhia das Letrinhas, que trouxe ali informação do autor. Mas existem outras fontes que vocês podem estar pesquisando, tá bem? Lembrando que tem ali a ajuda dos pais na hora da pesquisa, da procura, para ter sites confiáveis. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Com base no que vocês encontrarem, nas informações que encontrarem, coloque ali no seu cartaz e não esqueçam de tirar uma foto. Olha lá. Ao finalizar sua atividade, tire uma foto e coloque no seu livro na página 220. Então, quando vocês terminarem o cartaz, igual vocês estão escaneando atividades para a tia, agora vocês vão colar aqui. Como eu posso imprimir essa foto, tia? Pode imprimir e colocar aqui para que vocês tenham registrado essa arte que vocês fizeram sobre o grande autor. Ok, pessoal? Na aula do dia 9 de julho, quinta-feira, aula remota, nós iremos socializar o cartaz, vocês vão estar com o cartaz em casa, e a foto aqui no livro para vocês poderem contar um pouquinho, apresentar sobre o porquê de vocês terem distribuído as informações daquela forma. Vamos falar um pouquinho sobre a atividade de vocês. Tá ok? Um beijo, pessoal. Espero vocês mais tarde. Tchau, tchau.